Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações usando a metodologia Trend Follower Expert, Day Trade na Vale 5 e teste no mini índice. Dia 9 de 1 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito todos os dias no seu e-mail de 15 minutos com um resumo dos segredos e de nossas técnicas. Antes de comprar nosso curso, você pode ver pelos nossos vídeos a eficácia de nossa didática e também do nosso método, e você pode gratuitamente aprender se cadastrando neste link ou em nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos a Vale aqui, certo? No gráfico de 5 minutos, a Vale abriu acima da média exponencial 8,9, que é o melhor indicador de tendência, que indica a pressão do mercado e o lado do mercado, que ele pode fazer grandes movimentos para este lado. Então, acima da 8,9, tendência de alta, o preço pode fazer grandes movimentos de alta, como fez aqui. Então, aqui no começo do pregão, deu uma operação de 5 minutos, com um risco muito grande, não tão grande, mas um risco grande, só que o 1 minuto, utilizando outra relação de médias móveis, que no caso é a 37789, eu consegui pegar por um risco bem pequenininho aqui de 0,10%, certo? E 1 centavo acima da máxima desse doji, tá? A gente entrou, e 1 centavo abaixo da mínima desse candle grande aqui, um quase maruboso, 1 centavo abaixo da mínima dele, e a gente colocou o stop loss. Então a gente fez o cálculo do manejo de risco inteligente, que é uma técnica que permite a alavancagem inteligente, onde alavancamos sem aumentar o risco. Nosso risco por operação é 0,3%. Então, nosso capital para essa quantidade de aço, por este preço, dá mais ou menos, um capital de 100 mil dá mais ou menos 2.500 ações, 2.400 ações. Nós alavancamos para 4.000 ações. Pela técnica de manejo de risco veloz, foi calculado 4.000 ações de cabeça e foi preenchido a boleta em 2 segundos. Então é necessário você ter essa velocidade de 2 segundos, porque no 1 minuto é muito rápido. Então nos nossos cursos nós ensinamos o manejo de risco veloz para day trade, principalmente para 1 minuto, que é a modalidade mais difícil. Então por que eu fiz só essa operação? A gente entrou nessa operação, uma boa alavancagem com o risco mantido de 0,3%. Então o preço fez o movimento de alta conforme probabilidade determinada pela nossa estratégia operacional, acima da 377 no 1 minuto, que determina tendência de alta, pressão de compra. E a gente foi fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui, como fez um fundo confirmado, a gente protegeu o lucro aqui, certo? Daí o que acontece, pessoal? A gente tem essa onda bem gigante. O preço ele chegou a fazer uma oscilação de 0,62%. Nosso alvo é 1%, porque quando em relação aos nossos pontos de entrada faz 1% de variação, geralmente o preço volta tudo. E às vezes reverte a tendência ou consolida. Então é estatístico, é um alvo estatístico. No day trade eu trabalho com alvos estatísticos. Então deu 1%, eu caio fora. Mas eu tenho alavancagem, então eu não vou ganhar só 1% quando eu alavanco, quando dá para alavancar, porque não é toda vez que dá para alavancar. E tem uma quantidade certa para alavancar, para respeitar o manejo de risco caso dê errado a operação, certo? E então dá pra gente ganhar muito mais. Então, por exemplo, aqui nessa operação, o que acontece? A gente teve aqui essa onda gigante, certo? Então, se a gente faz a retração de Fibo, a gente sabe que estatisticamente o preço ele tende a bater na retração de 61,8, como bateu aqui, e se romper, ele tende a fazer o quê? A consolidar, ou a estopar, ou a reverter, ou a voltar todo o movimento, certo? Então, o que acontece? Além do preço estar aqui na retração de Fibo, eu percebi o seguinte: se romper esse fundo, tá, vai fazer um pivô de baixa. Se fazer um pivô de baixa, vai fazer uma projeção dessa onda, que é o que o mercado faz. Ó, o tamanho dessa onda depois que rompeu esse fundo fez novamente exatamente o mesmo tamanho da onda. Então, o mercado financeiro ele trabalha com essas proporções. Então, eu já sabia que se rompesse esse fundo, poderia me estopar com alta probabilidade. O que eu fiz? Protegi o lucro nessa região aqui, tá? Fiz a proteção de lucro 40,41, que a gente saiu, né? 40,41, e eu tirei aí 0,40% líquido aí, tirando todas as taxas, e daí eu parei, porque meu objetivo é ganhar 1% ou muito mais quando eu estou alavancado, mas se eu ganho na primeira operação de 0,4, 0,50, eu já paro de operar e só vou operar no dia seguinte.
Então na Vale a gente terminou positivo hoje. Se eu continuasse operando, eu teria perdido o que eu ganhei na primeira operação. E embora eu teve uma pequena tendência aqui, só que pela nossa estratégia teria dado break-even várias vezes, porque o preço ele fez movimentos de alta, depois voltou quase tudo, teria pegado na nossa técnica de break-even e a gente ficaria no 0 a 0 perdendo tempo e não conseguiríamos ter nenhuma lucratividade aqui. Apesar de que nessa operação aqui, certo, deu uma pequena lucratividade, mas também pelo break-even aqui, ó, se eu traço o break-even aqui, a retração de fibra também teria pego no break-even, depois foi lá para cima. E pela nossa regra a gente tem que usar o break-even para zerar o risco das operações. E agora deu um sinal de venda aqui agora, abaixo da média 377. A Vale assumiu uma pressão de venda, só que eu já ganhei meu lucro, parei de operar. Ok? Bom, pessoal, agora testes no mini índice. O que acontece? O mini índice, a dificuldade que eu estava encontrando, existem duas táticas para o mini índice. Uma tática, fazer 3 tentativas por dia exatamente igual a Vale, e inclusive o Mike Phillips, que era meu antigo sócio, ele testou e ganhava dinheiro, só que o capital que ele operava era cerca de 100 mil reais, 120 mil reais, certo? E com esse capital você consegue alavancar. Por exemplo, vai operar na Vale com 10 mil reais. Primeiro que a corretagem não vai dar para você suprir o manejo de risco com a corretagem de 10 reais, operando com 10 mil reais na Vale, certo? Segundo que também você só vai poder trabalhar com praticamente 2, 3 lotes no máximo. Então o seu potencial de alavancagem, quando você opera nesses valores mínimos, com ações você não consegue alavancar. Mesmo se a corretagem fosse R$1 e as taxas de emolumentos fossem menores, você não consegue fazer alavancagem. É o que está acontecendo no mini índice. Então, operando com um capital de R$12.500 para teste, não dá para alavancar. Se eu estivesse testando com capital de 120 mil, certamente essa tática que é a mesma tática que eu opero na Vale, só que no mini índice, só que tem alvos diferentes, a forma de calcular o manejo de risco é um pouquinho diferente, mas tem uma similaridade. Certamente a gente poderia estar ganhando. Agora, pelos cálculos matemáticos que eu fiz, operando com 12 mil reais, como eu não consigo alavancar sem aumentar o risco, na maioria das operações, por exemplo, a maioria das operações do mini índice, ela tem, lembrando que o mini índice está em teste, tá? Eu estou entrando no mercado futuro agora, estou testando a estratégia e o manejo de risco ideal para fazer o DVD e também entrar no mercado futuro. Então está sendo testado e só daqui a 6 meses que eu vou saber se funciona ou não. Por enquanto, todo meu capital está no mercado à vista e eu estou ganhando dinheiro, certo? No position, no day trade, no mercado futuro eu estou entrando para testar aqui. E vou testar durante 6 meses a 1 ano isso aqui para realmente ver se vale a pena entrar ou não. Com pouquíssimo capital. Certo? Então, por exemplo, eu fiz essa operação, fiz essa segunda operação aqui que eu saí no break-even. E depois fiz essas duas e parei porque já foram 3 tentativas. Ou melhor, fiz essas 3 operações, tomei stop nessas 3. Fiz essas 3 tentativas e parei. Certo? Se eu continuar, pelo método de 3 tentativas por dia, igual eu faço na Vale, eu teria terminado negativo hoje. R$41 para um capital de R$12.500. Agora operando, fazendo as operações com uma frequência maior até 13h30 da tarde, eu teria terminado com 0,18%, cerca de R$20, certo? E no mini índice, o meu objetivo é de 0,50% de lucratividade. E se eu ganho 0,20, 0,25, eu também paro de operar. Então a minha estratégia consiste nisso. Então, tendo uma frequência maior, operando até 1h30 da tarde com o mini índice, usando o meu manejo de risco, eu consigo ter uma lucratividade a nível diário de 0,50 a 0,25. Por quê? A alavancagem não é possibilitada com R$12.500. Mas mesmo com a alavancagem não possibilitada, definitivamente você não consegue recuperar os prejuízos anteriores. Então, por isso que usar a alavancagem inteligente é essencial, porque ela potencializa o lucro sem aumentar o risco. Então, por exemplo, se eu passei a semana inteira perdendo na Vale 0,3%, e vamos dizer, teve uma vez, inclusive, de um vídeo que eu tenho até aqui no site, tá? Esse vídeo aqui, por exemplo, eu passei a semana inteira tomando stop, cheguei a ficar com 1,50% de prejuízo. Daí chegou na sexta-feira e eu acertei uma operação só. Só que a minha alavancagem foi tão alta e
o risco manteve-se a 0,3%, que é a alavancagem inteligente. Então eu recuperei tudo que eu perdi e fiquei com um lucro positivo de 0,50%. Tá nesse vídeo aqui, vocês podem assistir de novo. Agora no mini índice, se isso acontecer, eu não vou conseguir, quando eu acertar uma operação, se eu não estiver bem alavancado, potencializando ainda mais o lucro. Então esse é o grande problema do mini índice, usando essa estratégia, fazendo o teste com apenas R$12.500. Se eu estivesse operando com R$120 mil, eu poderia estar fazendo uma alavancagem inteligente. Não daria para alavancar tanto, mas daria para alavancar bem. E quando eu acertasse, eu poderia ganhar tão bem que eu recuperaria todos os lucros anteriores. Então no mercado financeiro nós temos que desenvolver estratégias que possibilitem isso. Como a estratégia número 2, a tática número 2 de operar até 1,30 no mini índice, usando um certo manejo de risco e uns certos alvos, tá? Essa estratégia que eu estou utilizando em outra corretora, com capital real também, operando até 1,30 tá dando lucro. Então a estratégia número 1 eu já vou abandonar, porque eu já fiz cálculos matemáticos que a probabilidade é com R$12.500 eu terminar negativo operando 3 vezes por dia. Mas se eu estivesse com R$120 mil no longo prazo, dentro de um mês ou dentro de 2 meses, certamente eu terminaria positivo, ok? Então eu vou ter que mudar de estratégia, eliminar a estratégia número 1, porque não vai funcionar pelos cálculos matemáticos que eu fiz e de probabilidade com R$12.500 apenas para teste, que é o valor ideal, exatamente porque você não tem o potencial de aumentar os lucros com alavancagem, porque é um contrato só. É igual você vai no mercado à vista, na Vale, e fazer alavancagem com apenas R$12 mil, por exemplo. Você só vai conseguir comprar 2 lotes, você não vai conseguir fazer muita alavancagem. Respeitando o manejo de risco, que o nosso manejo de risco é complexo, mas quem já comprou o curso deve estar entendendo o que eu estou falando. Então, pessoal, no mini índice, vou mostrar então aqui com relação à tática número 1, que a gente terminou negativo hoje de novo, certo? Essas aqui foram as 4 operações que eu fiz e eu finalizei. Então o teste é real, vou estar mostrando aqui o home broker. Então tá aqui a comprovação das ordens que a gente executou, tá? O teste está sendo real, só que essa tática número 1 vai ser modificada porque a probabilidade matemática na teoria foi calculada. Se na teoria diz que eu vou perder, e se na teoria, quando a gente diz que a gente vai ganhar, quando a teoria diz que a gente vai ganhar, e muitas vezes a gente vai na prática e perde, mas se na teoria já está dizendo que eu vou perder, pelos cálculos matemáticos que eu fiz, essa tática número 1 só funciona com R$120 mil e eu não vou. R$120 mil, R$100 mil, que vai dar para potencializar a alavancagem. Eu não vou fazer isso exatamente porque vai aumentar meu risco e isso é um processo que está em teste. Então eu não posso arriscar tudo isso de capital. Então eu vou estar abandonando a tática número 1 e vou estar com a tática número 2 agora, fazendo todas as operações até 1,30. Se eu perder dinheiro, não importa, é um teste, é uma mixaria de capital que eu estou colocando em risco, tá? E além disso eu tenho as operações na Vale que eu estou ganhando, as operações no Forex que eu estou ganhando. Então se der errado o teste, não tem problema, é um teste. Mas eu estou testando e mostrando para o Brasil, exatamente porque aqui na nossa escola a gente é sério e a gente testa tudo que a gente faz. A nota de corretagem de ontem, tá? Nota de corretagem de ontem, tá? Que a gente terminou menos 44,90 por um capital de R$12 mil. A gente terminou negativo também ontem. E hoje a gente também terminou negativo cerca de R$40 também. Certo? Então, pessoal, essa aí então foi as operações de hoje no teste do mini índice. Vamos mudar de tática porque a probabilidade matemática da primeira tática já está dizendo que não vai dar certo. Só daria certo fazer o teste se realmente eu tivesse com capital maior, porque possibilitaria a alavancagem inteligente. Para fazer a alavancagem inteligente, que é uma técnica essencial no day trade, tem que ter um capital maior, infelizmente, certo? Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Devido a uma experiência traumática, eles possuem medo de errar. Então, pessoal, quando você tem uma experiência traumática, muitas escolas vão falar da psicologia do trader. Eles falam da psicologia do trauma que você tem, do medo que você tem. Então eles falam coisas lindas, maravilhosas, e que você tem que superar esse trauma, que você tem que ser frio, calculista e ter confiança. Só que isso não muda a sua crença. O trauma criou uma crença. Essa crença vai gerar comportamentos automáticos.
Então você tem que atacar a crença, destruir essa crença e colocar uma crença que torne você confiante, que faça você ser frio e calculista na execução das operações. Então, ficar conscientizando não funciona para a maioria das pessoas, principalmente para as pessoas que têm traumas, tá? Então, a grande diferença do Instituto Trader Profissional é que no nosso curso nós fornecemos ferramentas que modificam crenças através de exercícios e prática diária. Ou seja, é comprovado por pesquisa que repetição é que cria um padrão mental. Você assiste propagandas na televisão todos os dias, você é induzido a assumir uma certa identidade para comprar aquele produto. Porque é repetição, você está vendo, você vai e compra. Repetição cria padrão mental. Então, se você repete exercícios que vão modificar crenças, que vão implantar crenças, você vai criar o padrão mental que fará você ser de acordo com essa crença que está sendo implantada em você. E a crença que um trader profissional tem, como eu tenho, a frieza e calculismo na hora de operar, certo? Então, a programação neurolinguística e reprogramação subliminar, pela primeira vez aí no mundo, foi introduzida por mim para resolver este problema dos traders, que não é uma conscientização, é uma ferramenta comprovada e prática que funciona se você aplicá-la com disciplina a nível diário. Você vai criar o padrão mental de um trader profissional como eu, como George Soros e como Warren Buffett, tá certo? Então, pessoal, caso vocês realmente queiram comprar o curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs, vocês vão ganhar gratuitamente pela promoção por tempo limitado o curso Expert Day Trade Swing Trade, que custa R$ 169,35, e esse curso de Forex Reversion Profits, que custa R$ 199,99, totalmente grátis. 11 DVDs, 13 horas de treinamento e muito mais brindes aqui dos arquivos digitais e suporte ao curso. Fora o suporte por e-mail que vocês vão ter absolutamente para sempre após você comprar o curso. Tá? Então, vocês podem fazer a compra por aqui ou você clica nesse link aqui e você tem aí a opção de fazer transferência para a nossa conta do Itaú, onde o curso de R$ 535,99 sai por R$ 499 à vista pela transferência direto para a nossa conta. Basta preencher esse formulário aqui. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais, um abraço.